Guajoba surgiu de um mecânico de elevador que tinha lá no edifício João Goulart. Eu passando, ele disse, pô, parece muito com o Guajoba, que era jogador do motoclube. Como eu azoei, pegou o apelido. Aí o cara chama José Ribamar Rocha Gomes. Muitos conhecem, mas muitos conhecem mais como Guajoba. Eu comecei em 1961, com 13 anos, na radiodifusora, lá no edifício João Goulart. Primeiro eu seria operador de áudio, e com o senhor Raimundo Bacelar, ainda. E depois, com o tempo, eu fui para o departamento de jornalismo com José Ribamar Pinto, que era o diretor. Então, a partir daí, eu fui rádio escuta durante muito tempo, fui editor da rádio, fui editor da televisão. Aí depois comecei a trabalhar, eu trabalhei também na rádio educadora, nesse mesmo tempo da rádio difusora. E comecei no Impacial em 1981. Passei lá 20 anos como chefe de redação, onde fizemos um trabalho que eu acho que foi muito bom. Quando o Herbert Fontenelle saiu da difusora, já aqui na Camboa, ele foi para Ribamar, eu passei a ser o editor-chefe do departamento de esportes com Fernando Souza. E lá, inclusive, eu fui repórter por uns 2 jogos, que foi a pior experiência que eu tive foi como repórter de pista de futebol. Que é lá embaixo, de primeiro que tu não ouve quase nada. E segundo, que em campo de futebol tem muita formiga para te apurrinhar. E também estive na Rádio do Gurupi como diretor de jornalismo, fazendo tudo lá também, inclusive com Polarias e Santos, né? Sérgio Brito passou por lá algum tempo. E durante esse tempo a gente fez muita coisa. Porque eu sempre me procurei não querer falar em rádio. Porque o cara que é editor de jornal, ele é para o locutor aparecer. Eu sempre achei que não tinha uma boa voz para trabalhar em rádio. Hoje, qualquer um com a voz aí, que é comprar um horário, qualquer voz aí fala em rádio. Naquele tempo, o Fernando Souza, por exemplo, se chegasse uma pessoa para falar sem voz, ele tirava do rádio, principalmente da Rádio Difusora. Que tinha Fernando Souza, tinha César Roberto, Murilo Campelo, tinha mais o Zé Joaquim Aragão Pinto, Lauro Leite, Cláudio Ramos. O rádio naquele tempo tinha uma valorização muito maior. Os locutores eram todos, por exemplo, César Roberto era advogado, Edgar Fontenelle era advogado, todos eram pessoas bem situadas. Com 12 anos eu fiquei órfão de pai. E como naquele tempo não tinha trabalho escravo infantil, o meu padrinho Raimundo Bacelar, tu vai trabalhar aqui na técnica, com Marli Barroso, esposa de Elvas Ribeiro, Parafuso. Foi a primeira pessoa que eu tive contato na difusora. Eu não me dei muito bom com aquele negócio de tirar disco, botar disco e tal. Eu disse para ele que eu não ia ficar naquela coisa. Ele disse, então você vai ficar aqui com o Pinto. Ribamar Pinto. Naquele tempo lá era Mourão, trabalhava lá também como rádio escuta. E tinha já além de Pinto, né? Tem outras pessoas lá que eu não estou muito bem lembrado, que depois chegou o Milson Coutinho, Mário Coutinho, né? Trabalhavam todo mundo na base do rádio escuta e fazendo reportagem, muita reportagem. Trabalhava só à tarde, de manhã tinha que estudar, né? E quando eu terminei o ginasial e o clássico, e aí eu fiquei direto lá no apartamento, isso aí ficou 24 horas por dia quase, fazendo tudo lá no departamento de notícias. Trabalhei lá além do Mourão, aí que chegou o Mauro Bezerra já, ainda na difusora lá no João Goulart. Foi quando o Pinto deixou o departamento e assumiu o Mauro Bezerra. Como eu era o editor-geral, eu comandava quase todo o departamento, tanto da televisão quanto da rádio. Eu fiquei na mídia eletrônica até 99. Em 1999, quando eu me aposentei, já estava um tanto quanto saturado de televisão, de rádio. Fiquei só no jornal Impacial, que eu fiquei lá uns 20 anos como chefe de redação. Na rádio eu ficava pela manhã, saía de lá às 12 horas,
e 3 horas já estava no jornal. No jornal a gente ficava até, geralmente, como naquele tempo não se fechava jornal muito cedo, e a gente ficava no jornal até 1 hora da manhã. O jornal não era... Hoje tu faz um jornal tranquilamente. Você tem várias ferramentas. Você tem um celular que você fora de qualquer lugar. Naquele tempo você tinha que ter um BTP, como se chamava naquela época, um BTP. E as notícias, era o rádio escuta, ou então o telex, que a difusora sempre procurou ter muitos equipamentos. Você tinha um telex, você tinha inclusive telegrafia. O rádio escuta, por exemplo, você ouvia os noticiosos das rádios do Sul e Sudeste. Rádio Globo, Bandeirante, Tupi, Rádio Nacional. Você ouvia o noticioso, copiava o noticioso e você, com sua própria redação, redigia para o noticiário local. O nosso noticiário servia para os jornais, o que inverteu hoje um pouco mais. Hoje você pega o pessoal do rádio lendo notícias dos jornais, como naquele tempo era o contrário. Muitas pessoas iam lá pegar na minha mão os noticiosos que a gente pegava. O noticiário local você tinha os repórteres locais. Tinha repórter como Aldir Dantas, Eloy Coutrin, né? Eles pegavam as notícias locais. O próprio Pinto cobria a Assembleia. Mauro Bezerra também cobria a Assembleia, cobria o Palácio. Não tinha SECOM, né? A gente mesmo tinha que andar atrás da notícia. Eles traziam e redigiam as notícias locais eram essas. O Eloy, pelo menos, que é um cara que é uma lenda, né? Que criou aquele negócio do pé de pano. O Eloy cobria a polícia muito bem. E para ter o governo, o que fazem hoje, dando as notícias de polícia? Direto, ele pegava o telefone, ligava para a rádio e dava notícia. Morreu fulano, cicrano e tal, aqui no ML tem isso, aquilo, aquilo outro. Os ídolos são muito poucos. Tem o José Ribamar Pinto, Mauro Bezerra, Fernando Souza, não é? Bernardo Almeida. Foi um cara que me ensinou muito. Né? Raimundo e Magno Bacelar. O resto é de pau a pau. O Raimundo Bacelar porque foi o cara pioneiro. Ele botou uma rádio, fez a melhor do Maranhão, implantou a televisão aqui num tempo em que ninguém acreditava, sem ajuda do Estado, sem ajuda de governo, com dinheiro que ele mesmo se virou para conseguir, com empréstimo aqui e outro ali. Né? O Magno Bacelar continuou isso, daí a minha admiração por ele também. Fernando Souza, que foi o cara que não é só comentarista de futebol. Fernando Souza foi disc jockey, noticiarista e um bom jornalista, escreveu muito, inclusive foi correspondente da revista Pra Cá. A remuneração sempre foi legal, principalmente na difusora. Né? Difusora a gente tinha um salário legal. Para te dizer aqui uma coisa, na primeira convenção coletiva de trabalho, já com James no comando do sindicato, o piso salarial do jornalista era 5 salários mínimos. Naquele tempo era um bom salário. E jornalista rico, eu conheço poucos que trabalharam com seriedade. Se tu vê um jornalista rico que trabalha só numa redação, é picareta. Se eu sabia que um cara recebeu alguma coisa de alguém, ele estava fora. Um dia chegou um repórter com os 4 pneus novos do carro. E o presidente da federação era diretor da Casa Moraes. E eu soube que ele pegou os 4 pneus com o diretor da Casa Moraes. No outro dia, ou ele devolvia ou ele saía. E era um repórter forte da rádio. Ele foi lá e aí, como ele não devolveu, então ele pagou. Eu quero ver a nota fiscal. Senão não ficava. Porque amanhã, no outro dia, ele podia, o diretor da federação podia chegar e mandar na rádio, no noticiário da rádio. Aí, então, a partir do momento em que as rádios chegaram e começaram a fatiar a sua programação, arrendando horários,
Aumentou muito isso. E você pode olhar, ver que eu vou direcionar em fulano de tal. Nunca o cara que paga, ele manda na pessoa. Ele chega e diz, você vai fazer isso, e há o ataque a algumas pessoas que não tem nada a ver. Não é nem a questão da censura, é sem vergonhice mesmo de alguns jornalistas. A minha última função no rádio foi ser diretor de jornalismo da Rádio Educadora. Tinha muitos jornalistas sérios, te digo, tinha muitos, mas tinha uns 2 vagabundos. Os donos de rádio não estão nem aí para a rádio. Eles não incentivam as pessoas. Eles também se vendem muito. Quando há um contrato com o governo ou com a prefeitura, por exemplo, eles é que pautam. A SECOM da prefeitura ou do governo do estado é que pauta o jornalismo. Chega e diz, hoje vai ser fulano, hoje vai ser cicrano. O dono não toma nem conhecimento do que está acontecendo. O jornalista vai lá, faz o que quer e estamos conversados. Hoje o jornalista não vende só apenas a língua, vende também a alma. O que é muito desgastante, é uma coisa degradante para a profissão. Quando o cara chega para mim falando sobre a picaretagem desse ou daquele, eu não sou uma questão pessoal do cara, do profissional. É porque quando ele faz isso, ele atinge toda a categoria. Todo mundo pensa que todo mundo é picareta. Eu costumo dizer que tinha uma época que 90% era o pessoal sério, apenas 10% era picareta. Hoje esse quadro praticamente se inverteu. Se você for nessas repartições, hoje é sexta-feira, você for em algumas repartições, você vê um bocado de jornalista lá sentado esperando o gestor para pegar isso ou aquilo. Eu condeno totalmente isso. Alguns dizem que eu sou muito zangado, metido arrogante, porque eu não admitia o cara chegar em uma repartição pública e pedir dinheiro. Pedir dinheiro para pagar colégio, pedir dinheiro para botar gasolina no carro. Pô, se não pode ter carro, vai de ônibus, meu compadre. Isso que eu condenava. Então, eu fiquei separado com muita gente, muita gente. É para dar, eu vou dar, mas tu vai assinar. Assina aqui, porque amanhã, quando eu disser que tu é picareta, tu não tem como dizer não. Então aqui é a prova que tu é picareta sem vergonha. Assim como tem muita gente que acha que eu sou arrogante, tem muita gente, a maioria acha que eu sou sério. Então são as pessoas que chegam até hoje, me admiram, chegam lá, conversam comigo, me ligam. Muitas pessoas, quando vão tomar uma decisão, me ligam, né? Pergunta se é assim ou se não é, e eu chego e, dentro da minha sensibilidade, digo, olha, dá certo ou não dá certo.